Fala pessoal, tudo bem com vocês? Thales e Coronado decidem, o Corinthians vence mais uma, desta vez o Noroeste, mas erros defensivos voltam a aparecer e assustam, né? O que não precisava. E o Memphis Depay jogando numa função diferente. Eu quero falar com vocês sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tô aqui de novo na sala Google da Band, né? Eu acabei de comentar pela Band News FM essa vitória do Corinthians sobre o Noroeste, que assim, era para ter sido uma vitória tranquilíssima, com os 2-0 construídos até a reta final do jogo. O Noroeste não atacou o Corinthians teve méritos em relação a isso. Ocupou o campo ofensivo e não deixava o Noroeste sair. O Noroeste também pouco tinha a fazer, né? Definiu no primeiro tempo 2 linhas de 5, apenas o Carlão isolado no ataque e ficou esperando. E o Corinthians martelando, perdendo muitas chances, e essas oportunidades muitas vezes fazem falta. Quando daqui a pouco você comete um vacilo ou outro e o placar se torna mais apertado do que deveria, foi o que aconteceu. O Corinthians abre um 2-0 e aí dá uma cochilada no final, um lançamento do Cicinho, né, pela lateral direita, a bola chega até o Pedro Felipe, um jogador que é colocado pelo Paulo Comélio, o técnico do Noroeste, para se aproximar mais do Carlão, e aí ele abre mão um pouco, né, de um sistema tão defensivo, coloca 2 atacantes lá para tentar alguma coisa, e aí nesse lançamento ele antecipa o Kaká e o André Ramalho. Não foi uma falha só do Kaká, não. O André Ramalho tá na cobertura e ele antecipa, chega na frente do Hugo Souza e faz esse gol do Noroeste. E depois, vale lembrar, o Noroeste já estava com um jogador a menos nesse momento. Depois começa a ocupar mais a área do Corinthians. O André Ramalho tem que fazer uma falta na entrada da área. O jogo não era para ter esse susto, mas no final do jogo parecia que o Corinthians tinha dado uma bela cochilada, né? Enfim, isso tem que ser revisto, porque o que mais de impressão negativa deixou no jogo contra o São Paulo, que foi o grande teste até aqui, foram justamente esses erros defensivos e individuais, que acabaram resultando naquela derrota acachapante que foi a derrota para o São Paulo. Em todo jogo, praticamente, o Corinthians vai lá e toma gol, seja de bola aérea, seja de um vacilo defensivo. Contra a Ponte Preta foi a única vez, né, que o Corinthians acabou não vazando. Então, desta feita, poderia terminar contra o Noroeste um 2-0, mas não falhou de novo defensivamente. Então, isso tem que ser repensado, corrigido pela dupla, né, Ramon e Emiliano Dias. Agora, no que diz respeito ao que o Corinthians jogou, assim, jogou para o gasto, jogou, digamos assim, com uma certa displicência em alguns momentos. O primeiro tempo até acho que foi bom. Acho que foi bom, o Corinthians produziu e poderia ter feito mais do que 1-0. E chega até o seu gol através do Memphis Depay, recebendo livre dentro da área, numa cobrança de escanteio rápida. Aí a defesa do Noroeste foi quem cochilou e ele desfere um chutaço. O Felipe Alves era uma figura do jogo, já fazendo várias defesas. Ele espalma para o meio da área e o Coronado chega para finalizar. Ele tem essa capacidade, essa característica e faz o primeiro gol. No segundo, aí a gente já está falando do Charles em campo, que eu sou um crítico do Charles, mas ele entrou muito bem, e entrou com vontade, né, com raça. Ele pega uma bola quase que perdida na lateral esquerda, não deixa a bola sair, faz um tabelamento com o Matheus Bidu, chega no Coronado, o Coronado que é muito inteligente, descola esse passe para o Charles, mas é ponto também para o Charles que se apresenta dentro da área, e aí ele dá uma assistência maravilhosa para o Thales Magno. E mais maravilhosa ainda foi a conclusão do Thales, né? Que consegue fazer um giro e chutar com a bola muito próxima do seu pé, né? Ele não tem uma distância para finalizar e ele consegue tirar ela do chão, assim, levantar, ela bate na trave e entra, assim. Um belíssimo gol pela jogada construída, pela finalização do Thales e por premiar um jogador que tá merecendo uma vaga nesse time, né? Inclusive, até por conta de algumas ausências, né? O Ramon Dias conseguiu colocar o Thales no time mudando o esquema, mudando o sistema. Já vou falar sobre isso. 2-0, Corinthians criando outras chances também, desperdiçando mais no primeiro tempo do que no segundo, e aí depois desse segundo gol meio que, né, vamos ver o que acontece e tal, e aí tem aquele lance do Yuri Alberto, que já tá no campo também no segundo tempo, em que o Filemon, o Rodolfo Filemon, que já tinha cartão amarelo, mas na verdade ele toma um direto, porque ele faz uma falta fora da área, mas interrompendo uma chance clara de gol. O Yuri tava só com o goleiro à sua frente, né, com o domínio da bola. Então ele faz a falta e recebe o vermelho, e aí o Corinthians até desperdiça a falta, né? A bola passa perto, né, do Coronado. Muita gente acha que o Memphis tinha que ter cobrado, enfim. Mas aí o Corinthians fica com 1 a menos,
tem esse lance criado, e aí na sequência o Noroeste consegue ainda fazer um gol e assustar no finalzinho de jogo. Mas enfim, tem algumas questões para a gente debater, para a gente falar, com relação às escolhas do Ramon. Ele não tinha o Martinez, não tinha o Alex Santana, não tem o Maicon, não tem o Garro, não tinha o Mateuzinho. Então o que ele faz? Ele mantém o esquema, tá? Ele mantém o esquema com o Ranieri abrindo o meio-campo, o Carrilho na direita, até aí não muda nada, só que aí ele coloca o Coronado pelo lado esquerdo, naquela função exercida pelo Bidon, sabe? E na ponta do losango ele coloca Memphis Depay. O Memphis como um meia, vindo de trás, atrás do ataque. O ataque formado por Romero e Thales Magno. O ponto que destoou para mim do jogo foi Romero. O Romero não se encontra nesse posicionamento, né, mais enfiado ali, mais como 9, falso 9, ele não consegue fazer essa função e acho que, enfim, prejudica o jogo dele e ele individualmente não tem conseguido ajudar. Até fez um gol que foi anulado num lance em impedimento, num passe maravilhoso no Memphis para o André Carrilho, mas o Carrilho estava na frente, ele cruza e o Romero faria o gol. Depois teve um outro gol anulado, acho que é o Yuri que cruza, e aí o Charles acaba entrando, né? Só que a bola bate no braço dele, tem que anular, não tem o que fazer. Enfim, eu gosto dessa função do Memphis atrás do ataque, e eu sei que muita gente não gosta. Por que eu gosto? Porque tava falando que o Romero não foi bem, né? O Thales, sim, se movimentou. Todos eles foram bem. O Coronado fez um baita jogo, na minha opinião. O Thales Magno se movimentou e ainda fez um gol, o Coronado fez o outro gol também. E o Memphis, cara, por que eu gosto dele nessa função? Quando ele fica lá na frente, ok, a dupla funcionou muito bem no passado, Memphis e Yuri, mas eu não acho que isso abdica daquilo que o Memphis tem de melhor. Bom, ele criou uma chance no primeiro tempo que foi uma bicicleta se colocando numa situação de impedimento até, né? Ele estava na banheira porque ele tenta a infiltração, a bola rebate e ele fica ali na banheira voltando e tal, só que aí a bola vem do defensor, o que tiraria o impedimento dele. E ele, num recurso técnico maravilhoso, mata no peito e dá uma bike e o Felipe Alves faz a defesa. O gol do Coronado surge por uma presença de área do Memphis, que domina dentro da área e fuzila o Felipe Alves, que dá rebote e o Coronado faz o gol. O Memphis fez outra grande jogada também, entrando a dribles, buscando o tabelamento. O Coronado também faz uma, né, que ele entra a dribles e chuta fraco. Então, assim, eles se alternam muito e o Memphis vindo de trás, ele tem qualidade para dar passe, ele tem qualidade para finalizar, para buscar combinação de jogadas, para infiltrar como um elemento surpresa. Então, eu não vejo problema. Tem muita gente problematizando o Memphis de meia, porque não é. Ele é um atacante que está jogando um pouco mais recuado, e aí dá uma ideia de ser um 4-3-3, mas na verdade não é. É o mesmo sistema de losango com dois atacantes. E aí, claro, né, as coisas se movem com o jogo em andamento. Mas eu não vejo problema, inclusive gostei da atuação do Memphis. Gostei. Acho que ele foi envolvido no jogo, já está um pouco mais solto fisicamente e participando, buscando dribles vindo de trás, buscando tabelamento, algumas finalizações que ainda não, né, não estão mais assertivas, mas se você lembrar do Memphis no ano passado, ele chega e demora. Ok, ele dá uma ou outra assistência já nos seus primeiros jogos, mas ele demora para se soltar fisicamente. E aí depois ele arrebenta aqui no futebol brasileiro. A temporada é muito longa. O Memphis está devendo, pelo que a gente conhece dele, pelo que a gente espera dele, sim. Mas eu gostei do jogo dele. Acho que gostei do jogo dele e acho uma saída interessante do Ramon colocar o Memphis ali vindo um pouquinho mais de trás. Não sei no derby, não sei o que vai acontecer. Segunda-feira tem o Novo Horizontino. E aí provavelmente o Ramon vai dar uma descansada legal, geral na galera. Talvez alguns minutos para o Garro, não sei, visando o derby. Bom, ele vai começar a treinar nesse domingo, né? Dificilmente vai ter alguns minutos contra o Novo Horizontino. Talvez no derby, porque ele está sendo preparado justamente para o jogo da pré-Libertadores contra o Universitário Central da Venezuela no dia 19 de fevereiro. Então, tem um foco aí essa semana no derby e o Corinthians precisa corrigir algumas coisas. Eu acho que tem alguns avanços interessantes, né? As trocas do Ramon, eu gostei. Daqui a pouco a gente poderia ver um pouquinho mais do Pedro Raul, o Héctor Hernandes até acabou entrando, mas nada pôde fazer, né? Porque entra sempre nos minutos finais. Mas o Yuri, né? É o titular, tem que ganhar ritmo, fisicamente ele sempre sobra, né? Então não fez o seu gol ainda em 2025, então ele acabou entrando também. O Luiz Eduardo entrou, né, no lugar do Coronado, que é um meia que se fala maravilhas, um menino que eu queria ver mais, né, a gente viu muito pouco tempo, mas o Palácios entrou, ganhou alguns minutos, o Charles entrou muito bem, eu sou um crítico dele, e ele não tinha, né, repito, Alex Santana, Martinez, poderia ter colocado o Rian, optou pelo Charles, e o Charles entrou muito bem nesse jogo, enfim, mais o Yuri Alberto, aí foram as trocas do Ramon na partida. Eu gostei
de algumas coisas, não de tudo. Acho que a vitória é importante, né, mais uma vitória em casa, nos últimos 13 jogos em casa, o Corinthians tem 12 vitórias, e no Campeonato Paulista vai muito bem obrigado, com exceção do majestoso, que é a desconfiança, é a pedrinha no sapato, é aquela pulga atrás da orelha do tipo assim, poxa, quando pegou um adversário mais forte, não conseguiu e ainda tomou, né, um totó no segundo tempo do São Paulo, muito por erros também que o Corinthians cometeu. Então, essa desconfiança só vai ser sanada se o Corinthians fizer um bom jogo contra o Palmeiras, mesmo que não vença, mesmo que seja um empate, mesmo que perca eventualmente, mas jogue bem. Claro que o ideal é vencer, para dar essa resposta efetiva do que aconteceu no Clássico. Afora o Clássico, o Corinthians venceu todas. Então, assim, o Campeonato Paulista caminha por uma classificação com um bom rodízio que o Ramon tem feito, com boas opções, com boas alternativas, mas com alguns erros defensivos e esse clássico majestoso que ficou difícil de digerir. Se o Corinthians pegar o São Paulo ali na frente, na fase de mata, por exemplo, vai ser um embate de revanche, nesse tom. Esse jogo contra o Palmeiras, ele tem um pouco desse sentimento exatamente porque em clássicos o Corinthians precisa voltar a jogar melhor. E o jogo é na casa do Palmeiras, então o torcedor obviamente está esperando uma imposição, uma atuação um pouco mais convincente. Vocês gostaram do jogo? Quem foi o craque para vocês? Eu acho que o Thales mais uma vez decidiu, né, mantendo a sua boa fase. Gostei muito do Memphis Depay, tá? Tô vendo muitas críticas aí, mas eu gostei muito dele. O Coronado, para mim, fez um jogo muito regular. Para mim, os três aí acabaram decidindo a favor do Corinthians. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!